E continua o impasse entre o governo de Minas e a Assembleia Legislativa para a votação do projeto de lei que trata da utilização dos 37 bilhões de reais do acordo firmado entre o Estado e a Vale em fevereiro, como reparação dos danos causados pelo rompimento da barragem da mineradora em Brumadinho. Os parlamentares querem que R$ 1,5 bilhão de reais seja repassado diretamente às prefeituras. O problema está em como isso será feito. Enquanto a tramitação não avança, os recursos seguem parados. E é sobre este assunto que nós vamos fazer agora uma conexão com Belo Horizonte para conversar com o secretário-geral do Governo de Minas Gerais, Matheus Simões. Secretário, muito bom dia, obrigado pela presença aqui no Política Cruzada, viu? Bom dia, eu que agradeço o convite. Bom, secretário, para a gente entender esse impasse, o acordo é de 37 bilhões de reais. É claro que existem vários termos nesse acordo, então os recursos não podem ser gastos assim à torto e à direita, por assim dizer, mas tem uma parte disso, R$ 1,5 bilhão, que o governo do estado já concordou em dividir com os municípios mineiros. O problema é a forma como que vai ser feita essa divisão, não é isso? Exatamente. Na verdade, o governo, desde o começo que essa proposta apareceu, já concordou que uma parte seja executada pelos municípios, esse R$ 1,5 bilhão, dividido pelos 853 municípios do estado, mas há uma discussão sobre a possibilidade de esse dinheiro ser entregue diretamente para os municípios, sem que o município tenha de prestar contas. E, infelizmente, isso não é possível. Gente, para ser de uma forma mais clara, é como um marido e uma mulher que fazem um acordo judicial para pagamento de pensão e o pai resolve entregar o dinheiro direto para os filhos. Isso não está previsto no acordo, ele pode até ir preso por isso. Aqui nós estamos falando da mesma coisa. Nós não podemos simplesmente mudar a forma como está prevista no acordo para o dinheiro ser gasto e as prestações de contas serem feitas. Podemos repassar R$ 1,5 bilhão para os municípios, achamos que é uma boa destinação, mas os deputados têm de entender que isso tem que acontecer dentro dos limites do acordo judicial, que já está assinado, transitou em julgado, envolve o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública. Então não é uma questão de não querer entregar o dinheiro para os municípios, mas entregar na forma como prevista no acordo, para gastar naquelas coisas que estão autorizadas ali e para prestar contas através do Estado, como está também previsto no acordo judicial. Pois é, secretário. Os parlamentares têm dito que querem esse dinheiro por transferência direta e o governo do estado diz que só pode fazer por convênio. Não existe aí no meio desse caminho um meio termo, uma forma de também estabelecer, olha, nem por convênio, nem transferência. Vamos por esse caminho aqui, porque o que os deputados estão dizendo é que o governo está querendo burocratizar o repasse do dinheiro e isso vai dificultar o que o dinheiro chegue de fato até as prefeituras. O Estado não pensa em fazer uma contraproposta de um meio termo para isso? Bom, burocracia é gastar mais de 120 dias para votar um acordo judicial que já estava aprovado, né? Espero que a gente consiga superar esse momento que nós estamos vivendo na Assembleia, nesse impasse, porque isso está prejudicando gravemente aos mineiros. Mas nós estamos sim trabalhando para tentar encontrar uma solução para esse problema que foi levantado na Assembleia. Nessa segunda, agora, o governador terá uma reunião com os chefes dos órgãos que celebraram o acordo, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual e Defensoria Pública do Estado, para tentar, em conjunto, apresentar para a Assembleia uma solução intermediária que permita uma transferência mais rápida, isso para nós não é nenhum problema, mas que, de outra forma, não descumpra o que está previsto no acordo. Afinal de contas, ordem judicial é para ser cumprida, não é para ser debatida. Uhum. O presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, em sua entrevista no início da semana, chegou assim a insinuar que seria uma forma de o governo também fazer política, porque por convênio a destinação do dinheiro vai depender de o que o executivo quer liberar a partir dos convênios de cada prefeitura, depende do projeto e aí tem as parcerias políticas e tudo mais. Por outro lado, os deputados também na transferência direta podem fazer política com o dinheiro pela indicação dos seus cenários, currais eleitorais, por assim dizer. Como é que o senhor viu essa insinuação do presidente Agostinho Patrus? Eu lamento, em alguns momentos, essas falas que parecem desconectadas da realidade, são só jogadas para causar polêmica. Em dezembro, quem acompanhou a celebração do acordo, dezembro passado, me viu levantando da mesa quando a proposta era de 26 bilhões de reais, dizendo que nós não aceitaríamos um trocado para fazer política. E acabamos fechando um acordo de 37 bilhões e meio, em que apenas uma fração entra ainda nesse governo, no governo do Romeu Zema, até o final do ano que vem.
Nós nunca tivemos preocupação em fazer política com esse dinheiro. Do total de 37 bilhões, permitimos que 26 bilhões sejam executados diretamente pela mineradora ou sejam entregues à comunidade para que seja definida a utilização. Dos 11 bilhões e meio que vem para o Estado, apenas 4 bilhões e meio vão chegar na mão do governo efetivamente neste ano e no ano que vem, porque a gente não está preocupado em fazer política com esse dinheiro. A nossa preocupação sempre foi entregar as obras que precisam ser feitas no Estado inteiro para reparar os danos econômicos causados pelo rompimento da barragem. A gente espera efetivamente que não esteja ninguém aqui fazendo política sobre as mortes que aconteceram em Brumadinho e a partir do desastre ambiental que a gente viveu ali. Insinuações em outro sentido, eu vou preferir acreditar que sejam só momento de exacerbação na fala, porque, volto a dizer, burocracia é quem cria, quem leva mais de 120 dias para votar um projeto que simplesmente autoriza cumprir um acordo judicial. A gente vai tentar construir uma solução para sair desse momento, mas a alegação de uso político vindo neste momento de quem não vota o projeto me parece, no mínimo, esquizofrênico. Pois é, era esse o outro assunto que eu queria comentar com o senhor, porque a proposta já chegou lá na Assembleia faz tempo, né? O senhor disse aqui algumas vezes, tem 4 meses, e aí agora, quando já havia expectativa da tramitação, simplesmente tiraram da pauta, não é isso? Na verdade, me preocupa não só porque ficou 4 meses parado, porque nesses 4 meses não foi feito absolutamente nada. Só nos últimos 15 dias é que foram apresentadas algumas emendas. Mas me preocupa também porque nós estamos nos aproximando do momento da apresentação do projeto de lei orçamentária do ano que vem. Ele tem que ser apresentado em agosto. E ele volta a tratar dos mesmos valores, porque tem parte desses valores para ser executado no ano que vem. Nós vamos travar também a discussão do orçamento do ano que vem. Ou seja, nós precisamos efetivamente sair desse momento de impasse. É por isso que, apesar de nós termos mandado para a Assembleia exatamente o que estava previsto no acordo judicial, nós estamos nos reunindo com os comprometentes, o governador vai se reunir com os chefes do Ministério Público Estadual, Ministério Público Federal, Defensoria Pública, já nessa segunda, para a gente tentar apresentar à Assembleia uma solução na direção do que ela está buscando. Você me perguntou mais cedo, será que não é possível um caminho intermediário? Nós já sinalizamos que sim. Poderíamos, por exemplo, trabalhar com termos de compromisso, em que o município assume o compromisso de cumprir tanto a prestação de contas quanto a execução, na mesma lógica do acordo judicial que foi feito, e nós fazemos a transferência imediatamente para os municípios. Agora, daí, para mudar o que está previsto no acordo, como parece em algum momento alguns deputados quererem, isso não é possível. Então, nos parece que há caminhos sim possíveis, nos parece mais que isso, que a Assembleia pode votar o texto que ela achar que é adequado e a gente analisa depois que nos mandar. Porque também me incomoda muito uma alegação de que nós estamos travando a tramitação do projeto da Assembleia porque nós não mandamos para lá o substitutivo. Ora, o nosso texto, que veio do acordo judicial, nós mandamos há 4 meses atrás. Nesse momento, a Assembleia que é soberana para discutir e votar, mas nós estamos dispostos a conversar com a Assembleia, a construir isso com a Assembleia, e para isso temos essa reunião na segunda-feira, amanhã. Quem sabe nós a gente não consegue extrair dessa reunião alguma alternativa apresentada em conjunto pelos Ministérios Públicos e pelo governo e pela Defensoria Pública para que os deputados possam avaliar e, quem sabe, alterar o projeto e votar. Isso aí também me soou estranho, porque o governo do estado não tem obrigação de mandar o substitutivo de uma coisa que ele considera que seja ilegal, que não seja adequada, né? A Assembleia tem toda a autonomia para emendar o projeto e se achar que deve alterar. Agora, exigir do estado um substitutivo porque não concorda com o projeto original que chegou lá, é no mínimo esquisito, assim, eu acho diferente do que a gente está acostumado a ver. Mas o que o deputado Agostinho Patrus disse também no início da semana, secretário, foi que estava acordado uma coisa, que era transferência direta com o governo do estado, e em questão de horas depois, quando o projeto chegou lá, segundo ele, veio pelo convênio. Então, isso de fato não ocorreu? Não, isso nunca aconteceu. O que houve foi uma concordância imediata com a transferência de 1,5 bilhão para os municípios, isso houve, mas nunca pelo modelo de transferência direta, sempre pela lógica de convênio, porque essa, e os deputados sabem disso, é a lógica prevista na Constituição Federal e na Mineira para transferência de recursos a outros entes. A única exceção são as transferências ligadas a emendas parlamentares, e esse dinheiro não é dinheiro de emenda parlamentar, esse dinheiro é dinheiro de acordo judicial. Então, não há dúvida, e insisto no que você já disse, querer nos obrigar a apresentar um substitutivo que nós sabemos ser ilegal e que os próprios deputados sabem, também uma esquizofrenia. Fico até me perguntando se quem está tentando provocar isso não sabe da ilegalidade e está tentando transferir ilegalidade para outro pai. Nós não vamos assumir
a paternidade de um projeto, que não é nosso, dois, que não é legal. Agora, a transferência aos municípios, essa nós estamos plenamente de acordo com ela, achamos que deve ser feita, e para que ela seja feita rapidamente, a Assembleia tem de votar o projeto. Secretário, essa indigestão com a Assembleia, o governo teme algum problema daqui para o futuro, principalmente porque a gente está já nos aproximando das eleições do ano que vem. Como é que vocês estão calculando essa relação daqui para frente? Não acho que isso é um problema institucional grave, não, especialmente porque nós não encontramos deputados que sejam contra o acordo, nem que sejam contra o que o governo fez, nem que critiquem a forma como nós apresentamos o projeto. O que nós vemos é uma decisão de não pautar o projeto por aqueles que dominam a pauta. Mas nós não estamos falando de um movimento generalizado. Aliás, eu tenho certeza que se o projeto for colocado em votação hoje, ele é aprovado hoje da forma como está. Se ele for colocado com a destinação de 1,5 bilhão, ele vai ser aprovado imediatamente na forma como estará. Porque os deputados, na sua maioria, estão preocupados com Minas Gerais e querem que esse recurso chegue na ponta, que é o hospital de Teófilo Otoni que não está sendo construído, são as MGs que não estão sendo reformadas, são os centros de atendimento à saúde de emergência e urgência que não estão sendo reequipados. 5 milhões de pessoas que não estão recebendo água tratada e 2 milhões de pessoas que não estão recebendo esgoto tratado ainda, porque não conseguimos avançar. Isso não é um movimento dos deputados como um gênero. A maioria absoluta dos deputados está pronta para votar, votaria imediatamente o projeto se tivesse oportunidade, se ele fosse efetivamente pautado na Assembleia nesse momento. Secretário, eu queria voltar no ponto inicial da nossa conversa só para esclarecer melhor ao telespectador do que a gente está falando. A gente está falando daquele acordo judicial com a Vale que vai transferir parte dos recursos para os municípios mineiros de um acordo que o próprio governo fez com a Assembleia Legislativa. Está acordado que seja 1,5 bilhão de reais. Os deputados querem que seja por transferência direta esse recurso. O governo diz que por questões legais, pela própria lei, pela Constituição do Estado, precisa ser por convênio, destinações específicas por causa do acordo que limita o tipo de gasto. Bom, ponto. Eu queria saber o que pode e o que não pode gastar com esse dinheiro. O senhor tem pelo menos uma ideia para a gente entender? Por exemplo, eu vou destinar aqui 50 milhões de reais desse dinheiro para Uberlândia. Então, Uberlândia vai poder gastar com o quê? Para a gente chegar naquela proposta que vocês estão tentando costurar, que é do termo de responsabilidade dos prefeitos em alguma coisa intermediária. Por exemplo, o prefeito Odelmo poderia pegar esse dinheiro e utilizar esse dinheiro em Uberlândia para reforma de hospitais, poderia utilizar esse dinheiro para pavimentação de ligações fora da área urbana, poderia utilizar esse recurso para reforço de segurança, para reforço de estrutura de água e esgoto. Não poderia utilizar esse dinheiro para pagamento de folha de pessoal. Não poderia utilizar esse dinheiro para compra de material e equipamento de escritório. Não poderia utilizar esse dinheiro para publicidade. Então, as vedações feitas ao acordo são vedações muito lógicas. E eu tenho certeza que os prefeitos não são contra utilizar esse dinheiro naquilo que está previsto no acordo que a gente chama de reforço do serviço público. Então, para nós é muito claro que os prefeitos teriam muita tranquilidade e estão de acordo com o uso desse recurso para reforço de serviço público. Nenhum prefeito nos pediu para usar o dinheiro fora das regras do acordo. É efetivamente um travamento burocrático na Assembleia nesse momento, que prejudica o Estado, prejudica os municípios que ainda não receberam o recurso, mas prejudica especialmente a população, né? Que está aí vendo, nesse momento, já mais de 1 bilhão de reais depositados judicialmente, que não pode ser tocado, porque a gente não consegue votar um projeto de lei há 4 meses. Secretário, só para a gente entender também, como a fonte do recurso é esse acordo judicial da mineradora Vale, esse repasse que o Estado pretende fazer aos municípios é um recurso extra aos municípios. Quer dizer, não está ali quitando alguma dívida de repasse atrasado, por exemplo, com a saúde, que o Estado ainda precisa fazer alguns ajustes. O município de Uberlândia, por exemplo, tem a receber do Estado algum recurso relacionado à saúde. Não tem nada a ver com isso, é um recurso extra, certo? Exatamente. Nós até temos uma negociação nesse momento em curso com os municípios para pagar também os repasses atrasados de governos anteriores e do começo desse governo na saúde, mas esse dinheiro da Vale é um dinheiro adicional, é um dinheiro que viria somar a capacidade de investimento que os municípios já têm hoje. Então, é uma possibilidade dos municípios fazerem obras ou reforçarem serviços que eles já têm, mas que poderiam receber aí esse influxo de dinheiro melhorando a qualidade do serviço prestado para a população. Certo.
Bom, secretário-geral do Governo de Minas Gerais, Matheus Simões, falando aqui conosco. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Política Cruzada. Espero que as coisas se acertem aí em Belo Horizonte e esse recurso, de fato, chegue aqui para a população de Uberlândia, para a população do interior também, que é o que a gente quer. Afinal de contas, essa questão política, ela é subjetiva para a necessidade que as pessoas têm, não é isso? Exatamente. O importante é que o dinheiro chegue na ponta, as pessoas venham no município, as coisas precisam acontecer onde as pessoas estão. A capital não pode travar o interesse do Estado inteiro por muito tempo. Obrigado. Bom dia, secretário. Bom dia. E a você de casa também, o meu muito obrigado pela companhia aqui neste domingo. Política Cruzada está terminando. Eu convido a você a acompanhar também o nosso podcast, disponível sempre nas terças-feiras nas plataformas de áudio digital do seu celular e também no Paranaíba Play e no site da TV Paranaíba, tá bom? A íntegra deste programa estará disponível também em nosso canal no YouTube e no Paranaíba Play. Um bom domingo para você. A gente se encontra na programação da TV Paranaíba ao longo da semana. Até lá.